Bom dia, boa tarde, boa noite. Para alguns, trata-se de justiça, de premiar o melhor, o mais preparado, o mais regular. Para outros, é apenas uma longa e tediosa procissão, uma fórmula pragmática que retira do futebol princípios inerentes como a imprevisibilidade, a surpresa e, por que não dizer, a injustiça. Estamos falando de 2 décadas de Brasileirão por pontos corridos. Uma fórmula adotada desde 2003 e que ainda hoje enseja debates ardorosos. Pois o Chinelinho Cast 146 entra de sola nessa polêmica, vamos expor nossos pontos de vista, traçar um histórico desses 20 anos, falar dos maiores campeões e lembrar dos regulamentos mais bizarros, mais esdrúxulos de campeonatos nacionais anteriores. Maravilha! E você, caro e cara ouvinte, prefere pontos corridos? Prefere mata-mata? Depois da vinheta, a gente começa a debater essa questão fundamental para o futuro da humanidade. Chinelinho Cast. Antes de começar o debate, eu faço questão de deixar evidente a minha revolta, toda a minha, digamos assim, náusea com relação à SAF do Vasco da Gama, que o nosso amigo Vander já batizou de safada, parece que premonitoriamente até, né? Tal. Então, em função de tudo que vem acontecendo ou não acontecendo no Vasco, farei 10 segundos de silêncio. Eu gostaria que todos fizessem uma oração em homenagem, entendeu? Inclusive, eu vou acender uma velhinha aqui. Cadê o negócio? Tá aqui, ó. Em homenagem ao Vasco, que está na CTI, UTI. Talvez já esteja morto e a gente nem sabe. Muito bem! Depois desse momento espiritual, esse momento, porra, de recolhimento, de súplica aos deuses do futebol, pô, agora sim, sem mais delongas, sem ficar em cima do muro, Alfredo, revela aí a sua preferência, pontos corridos ou mata-mata? Pois é, cara. Antes, vamos aos 10 segundos de silêncio. Nelson Rodrigues um dia falou, né? Escreveu que o brasileiro não respeita nem minuto de silêncio. Eu, solidário a você, respeitei os 10 segundos e respeitaria até 10 minutos se fossem necessários. Os espectadores não aguentariam tamanho silêncio, né, num vídeo, né? Por isso foram 10 segundos. Exatamente. Respondendo a sua pergunta, né, sem mais delongas. Cara, eu prefiro mata-mata, mas eu queria ponderar com alguns dados aqui compilados, né? E acho que a gente poderia ter um meio termo, né? Eu fiquei pensando, a partir da definição da pauta, como é que a gente, como é que poderia ser isso. Na verdade, é um negócio que eu já penso há muito tempo, né? Porque, pô, a gente viveu a era de regulamentos que mudavam praticamente a cada ano, né? Quando a gente começou a gostar de futebol, anos 70, 80 e tudo. Só que era complicado isso também. Tem regulamentos, a gente vai citar depois regulamentos bizarros aqui. Mas o começo dos pontos corridos e até hoje, ele é absolutamente exclusivista, assim. Os campeões vão diminuindo de número, entendeu? Se você pegar, fizer uma comparação, por exemplo, com a Copa do Brasil, eu peguei o recorte desde 2003, né? Você tem 13 campeões da Copa do Brasil desde 2003 e tem apenas 8 campeões do Brasileirão, sendo que nos últimos 5 anos os campeões, talvez até previsivelmente, foram os caras que têm mais grana: Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Ou Sim. seja, esse funil vai reduzindo um pouco por conta dessa questão financeira e acho que pela suposta justiça desse regulamento. Então, chegando aí a minha sugestão, cara, é, eu penso que a gente podia ter um misto. Não aquela coisa de 8, os melhores 8 colocados participarem dos mata-matas em, sabe, de oitavas de final, 4 jogos, né? E depois 2 jogos e depois a final.
Eu acho que era muito, na verdade. Era muito. Embora a gente tenha tido campeões brasileiros que foram oitavos colocados e encantaram o Brasil. Vídeo Santos, né? O Santos. Santos do Neymar e do Ganso naquela época. Então, desculpa, minto, o Santos do Robinho, que é mais antigo ainda, é bem antigo. Robinho e do Diego. E do Diego, era um timaço que era o oitavo colocado, entrou ali na Bacia das Almas e foi É. campeão, Leão era o encantando o técnico. Brasil. O Leão era o técnico, boa lembrança. A minha proposta é a seguinte, cara, se um time, digamos, o Fluminense, está na última rodada e o Vasco chega na última rodada com 3 pontos a menos, a gente teria uma final. Se o Fluminense chega com 4 pontos ou mais de vantagem sobre o segundo colocado, aí o Fluminense seria declarado campeão direto. Então, o que eu proponho é que se tiver uma diferença mínima, um jogo, uma vitória, né, 3 pontos a mais, a gente teria um embate entre o primeiro e o segundo colocados, o que Entendi. aumentaria bastante a possibilidade da gente ter uma final, né? Eu acho que eu sou um saudoso das finais do Campeonato Brasileiro. Sinto saudade de grandes finais, pô, de Sim. ter um fechamento, de ter um auge do campeonato, um ápice. E acho que os pontos corridos, da maneira como são, na maioria das vezes, disputados, eles acabam sendo tediosos, cara. Eles acabam, pô, beleza, tem a luta pela Libertadores, tem a luta contra o rebaixamento, tem a luta pela Sul-Americana. Só que hoje, como são a configuração do futebol sul-americano, você basicamente premia todo mundo, né? Você premia Ah, até o 13º colocado. Tem três ou dois ali que estão no limbo, que não, nem descem e também não vão a lugar nenhum em termos de campeonato sul-americano, né? E os quatro que caem. Eu acho que acaba exato. sendo um campeonato de emoção moderada. Eu não gosto do ponto corrido. Exatamente por isso. É muito longo, é muito grande, entendeu? Geralmente quem dispara na frente, historicamente, não segura muito. É muito difícil. A gente acho que vai falar disso durante a pauta aí. Mas alguém que tenha liderado desde o começo e foi campeão. Mas é um Uhum. negócio que começa em maio, né, cara? E termina em dezembro, né, cara? É muito longo, bicho, entendeu? É um troço que, né, enfim, e tá num nível assim, por mais que você tenha os times que são os favoritos, né? Hoje, por exemplo, essa galera aí, né? Palmeiras, Flamengo. É um campeonato que você se empolga, o seu time embalou e daqui a pouco perde para um time que tá lá embaixo, entendeu? E isso acontece com qualquer um, né? Uhum. Hoje em dia tá nesse nível, você ganha dois, empata um, aí perde para um time que tá lá atrás, tal, não sei o quê. Aí causa até certo ponto um equilíbrio, tal, não sei o quê, mas desanima também, né? Porque você quer ver o time engrenar também e tal, né? Enfim, quando teu time tá uma merda, então é pior ainda. Assim, É, que é o meu caso agora, né? Que tá descendo ladeira abaixo, tal, Z4 de novo. sim. Então eu não tenho o menor estímulo para ver jogo nenhum. O Vasco e Flamengo, tudo bem, não passou em lugar nenhum. Você tinha que pagar para ver. Eu não assino Premiere e tal. E nem me esforcei em baixar aplicativo para ver no celular, entendeu? Que eu já estava prevendo que ia ser um negócio estranho, entendeu? E foi, né? Uhum. Tal. Então, assim, eu vou me desestimulando, né, cara? Não só pela má fase do time, mas também porque é um campeonato muito longo, né, cara? E aí tudo pode acontecer, e aí você comemora e depois começa a descer e tal, aí vem Pois é. outro, tal, não sei o quê. Aí a galera que defende usa esse argumento é justo, que todo mundo enfrenta todo mundo em casa enfim. Eu acho que esse argumento eu acho que sinceramente, assim, eu vou já falei essa minha proposta, né? Vou falar de novo aqui. É uma proposta ousada. E utópica, porque dependeria de que reinasse a paz política, né, no futebol, o que não acontece nem nunca acontecerá. Na verdade, deveria acontecer o fim da política no futebol, né? O que nunca vai rolar, tal. Mas seria
um enxugamento desse brasileiro com o fim das divisões, né? Da primeira, da segunda, terceira, quarta divisão. Acabou esse troço. 64 clubes, 8 grupos de 8, jogos de ida e Aham, volta. Não vai me dizer que não é justo. Jogos de ida e volta, porra. Dentro de um grupo, sim. né, tal. E depois sai, de repente, os 4 primeiros, tal, para fazer 32. Você já não gosta de mata-mata muito longo, mas eu dá um clima de Copa do Mundo, entendeu? Para se chegar a isso, Sim. na minha opinião, isso deveria ser definido dentro da própria temporada através dos estaduais. Entendeu? Os estaduais Uhum. deveriam ser mais valorizados, deveriam não servir de pré-temporada, eles deveriam ser mais enxutos, padronizados em termos de data em nível nacional. Não sei se já há essa padronização e tal, mas de acordo com rankings aí, que eu não sei como é que seriam elaborados, tal, cada estadual de Uhum. cada estado geraria do campeão a tal colocação e ia disputar o brasileiro daquele ano. E daquela outra colocação até uma outra ia disputar só a Copa do Brasil, entendeu? E quem não entrasse nenhum, nem o outro, talvez ficasse para disputar Copas regionais, para poder ter atividade o ano inteiro, entendeu? E aí você vai ter uma galera que vai disputar o brasileiro e tem uma galera que vai disputar a Copa do Brasil. Vão acontecer paralelamente, entendeu? Então você poupa tempo, você poupa desgaste também, e tal, né? Enfim, e você vai estar focado numa competição só. E aí você tem mais tempo para se dedicar às competições internacionais também, que vão acontecer nessa meiuca aí também, entendeu? No Eles estadual você seriam. vai decidir a tua vida, entendeu? Na temporada, entendeu? Aí você teria que ver se o estadual continuaria no começo do ano, devido à sua nova importância, ou se eles seriam realocados, como já foi um tempo, no final do ano, para você decidir o seu futuro na temporada do ano seguinte, entendeu? Já que no Entendi. final do ano você É, você você tá com um time mais quente para disputar um estadual e tal, então ele serviria para todos os times, inclusive os menores também, tal, disputarem. E aí as divisões passariam a ser apenas estaduais. Você vai ter a primeira divisão a estadual, a sua. segunda, a terceira, tal, né? Enfim. Na contramão da sua ideia, né, há quem advogue pelo fim dos estaduais, Ah, aumentando você- inclusive a duração do brasileiro. O brasileiro começaria em fevereiro, março, e aí iria pelo ano todo, Pô, nos não dá. moldes dos campeonatos europeus, né? Isso a Pô, gente já mas falou aí. aqui, né? Pois é, quando a gente falou do Cariocão ou Carioqueta, que para mim é Cariocão e valorizo fortemente, eu acho que essa adequação, essa adesão, essa emulação total e restrita ao modelo europeu, para mim, ela não está com nada. A gente pode Ah, até pegar também. algumas coisas que são legais, mas tudo, 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 tudo. E aí eu entro num outro tópico, cara, que são justamente os campeonatos nacionais europeus, né? Premier League, La Liga, Bundesliga, né? Que são talvez os maiores. O italiano hoje não tá com essa bola toda, né, cara? Cara, a Bundesliga, né, o campeonato alemão, os últimos 11 títulos foram do Bayern de Munique. Os últimos 11 títulos. É. O campeonato inglês, cara, desde 2018, vou pegar um recorte aqui de 6 anos, já que a gente acabou 2023 agora, né? O Manchester City ganhou 5 campeonatos, interrompido pelo Liverpool em 2020. Ou seja, são dois exemplos de absoluta previsibilidade e tédio. Não estou aqui agora com os dados do campeonato francês, por exemplo, que deve ser Paris Não. Saint-Germain, não sei quantos anos, Sim, né? sim, sim. Então, E foi interrompido agora. Não me lembro nem quem ganhou. Foi um time menor da França que ganhou há uns 2, 3 anos. Depois você vê aí. Mas é Paris Saint-Germain, mesmo antes dessa fase galáctica agora, árabe galáctica, né? Tal. é. Mas antes mesmo, sempre foi dominante. Na época do Raí, que o Raí jogou lá também, o PSG dominava também e tal, enfim. A Espanha, pô, Era. a Espanha, do duelo entre a dobradinha, né? Real Madrid e Barcelona durante anos ganhando. É sempre um dos dois. Sim. Às vezes o Atlético belisca, um ou outro belisca, assim, tal, mas é Cara, muito mas raro. ali na Espanha é histórico. É Atlético e Barcelona, você tem
pouquíssimas vezes o Atlético de Madrid, teve o La Coruña numa certa anos 90, né, que era forte, mas foi uma fase fortuita, né? O time que você está falando é o Lille, o francês, Isso, o exatamente. Lille, o Lille. Então, ele ganhou em 2020, mas 21 e 22 voltou a ser a hegemonia do Paris Saint-Germain, né? É, Então, exatamente. Ó. não tem que graça tem o campeonato alemão, na boa, cara. Por melhor que seja, é um futebol bom, né? Um futebol dos melhores do mundo. Mas qual é a graça também, né, cara? Eu não Vamos sei, chegar a cara. isso? Vamos chegar. Eu não sei se a culpa disso é dos pontos corridos. Eu acho que é dos pontos corridos, desculpa, é de uma pirâmide econômica que cada vez mais concentra dinheiro nas mãos de poucos clubes, né? E aqui no Brasil a gente está caminhando um pouco para isso. Ou seja, vamos ficar numa redoma de três clubes que são os sempre candidatos ao título, ou vamos horizontalizar isso para que a gente tenha o que sempre teve no futebol brasileiro? Isso acaba basicamente com um barato que era das nossas torcidas. Que era, pô, tem 8 caras com chances ali. Há muito tempo que não tem isso, a gente não é ingênuo, a gente sabe disso. Pô, mas que sejam 5 caras, e isso vai se alternando. Aí, durante algum tempo, é o Vasco, é o Fluminense, é o Flamengo, é o Palmeiras, mas que vá mudando um pouco essa, essas, essa concentração de rendas e possibilidades de ganhar título. Uma questão que acontece em termos de estaduais também, né? Sim. Em Minas, por exemplo, Atlético e Cruzeiro, né? Ultimamente o América belisca mais um pouco, tal, e Patinga não ganhando, tal, né? Enfim. Mas é raro, né? Também. É muito raro, né? Inter e Grêmio no Sul. O Inter tem vários Hum. penta, hexa, o Grêmio também. Ah, Acho que o o Grêmio Grêmio acho que atualmente já. é heptacampeão, se eu não estou enganado. Eu acho que já foi octa em outros momentos É. também e tal. Então, assim, de vez em quando aparece o Juventude, aparece o Caxias do Sul aqui, ali e tal, não sei o quê. Alguém chega na final, Mas quero entendeu? pontuar uma exceção aqui, que nesse ano o Águia de Marabá quebrou a hegemonia de Remo e Paysandu, ganhando do Remo na final. Exatamente. Bem lembrado, outro estado aí que tem também um. Quando era moleque havia ainda a Tunaluso, mas a Tunaluso foi perdendo força. Nem sei onde é que está a Tunaluso hoje. Mas Acho que está na segunda divisão lá do Pará, cara. Eu gosto de uma decisão de pênalti, entendeu? Eu gosto da emoção. E o mata-mata. Da Copa do Brasil, as pessoas podem usar esse argumento, mas o mata-mata tá aí a Copa do Brasil para você matar a sua sanha de pênalti, de decisões, tal, não sei o quê. Eu inclusive o acho, Vascão foi vítima dessa sanha esse ano. exatamente. Não, o Vascão tá vítima de qualquer sanha negativa. Pô, pô, nem. É, o, tem nem muito o que comentar a respeito, tal. Mas não é o mesmo clima, cara, do mata-mata que era no Campeonato Brasileiro. Não sei se é aquela história da velhice, né? Não sei se voltar ao mata-mata eu vou ficar também entediado com o mata-mata, aí talvez seja problema de velhice mesmo, tal, mas enfim. Mas tudo. Eu ainda em assistir jogo da Copa do Brasil, uma decisão na Copa do Brasil, com possibilidade de ir para pênalti, e assistir jogos em sequência do brasileiro, eu prefiro mil vezes Copa do Brasil, entendeu? Só queria, antes da gente passar para o próximo tópico, estamos falando de final, né? Lembrar os anos do Brasileirão de pontos corridos em que o campeonato foi decidido na última rodada, né? Que é uma coisa que eu defendo, que eu falei no começo e volto a dizer. Faz Sim, falta para mim uma final. Eu acho que ou você tem um campeão sim, assim sim. irrefutável, com 4 pontos de vantagem, talvez mais, aí a gente podia discutir essa margem de vantagem, ou, ou você teria uma final. Então, os anos foram os seguintes: 2004, Santos foi campeão disputando com o Atlético Paranaense até a última rodada, né? Em 2005, o Corinthians ganhou, né? Sendo que foi aquele ano da máfia do apito, e o Isso. Colorado, né? O Inter chegou em segundo e o Inter até hoje pleiteia, né? Aquele campeonato. Em 2008, o São Paulo foi campeão numa disputa ferrenha com o Grêmio. Em 2009, né? Aquele famoso campeonato do Flamengo, do Adriano Imperador, que
Foi Isso, um sprint final ali do Flamengo, né? isso. 2010 o meu Fluminense chegou numa rodada final de fogo emocionante. Corinthians tinha chance, Cruzeiro tinha chance e a gente venceu ali no Engenhão, né? Em 2011 você há de lembrar, Corinthians e Vasco chegaram brigando pela taça, né? Só que o Corinthians acabou vencendo. O Vasco empatou em 1-1 com o Flamengo, perdeu a chance de ser campeão Isso. naquele ano. E em 2020, né, Flamengo e Inter chegaram com chances. O Inter não conseguiu fazer um gol no Cássio, lá do Cássio do Corinthians se agarrou pra caramba e o Flamengo acabou vencendo aquele campeonato, né? Ou seja, muito poucas vezes em que o campeonato terminou na última rodada, o que corrobora assim essa coisa da chatice dos pontos corridos. Exatamente. Né? Só não é chato para quem está liderando. Para quem dispara, para a torcida que dispara, que talvez acabe ficando tedioso também, mas pelo menos o cara tem moral para ficar sacaneando os outros, que é o que vale no futebol, né? Essa zoação, essa brincadeira e tal. Sim, Mas, sim, é. tirando isso, cara, fica chato, porque cara, eu não vou torcer pro meu time conquistar uma vaga na Libertadores. Não vou torcer pro meu time conquistar uma vaga na Sul-Americana. Não vou comemorar uma merda dessa. Como é que eu Cara, vou comemorar isso? Porra. torcer até torço, cara, mas enfim. Não, beleza, não. Você vai torcer pro seu time chegar o mais alto possível na classificação final. E aí, quanto mais alto, mais coisa você ganha. Mas, porra. Sabe, é aquilo que você falou, né? Será que as SAFs vão transformar times grandes em times que vão se contentar e ficar disputando vaguinha na Verdade. Libertadores, porra? Entendeu? Teve uma Eu não pesquisa tenho recente, saco cara, pra isso. pesquisa até de 2023, que mostra que a galera está bem dividida. 50% ainda É, prefere mata-mata aos pontos corridos, né? eu vi essa pesquisa aí. Só para fechar esse capítulo aí dos pontos corridos, né? Só lembrando os maiores campeões aqui. O Corinthians lidera esse ranking com 4 títulos. Depois, com 3 títulos, vem Cruzeiro, Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Com 2, o Isso. Fluminense. E com 1 título, Atlético Mineiro e Santos, né? São os maiores campeões aí dos pontos corridos. Vamos lembrar aí mais um tópico do nosso debate fundamental para tudo, né, que existe no Brasil. Os regulamentos esdrúxulos, você lembra de alguns aí? Lembro, lembro. Regulamentos. Eu tava olhando ali a lista. Realmente, alguns eu não lembrava, tal, mas tem. O que me marcou foi o de 85, né? 85. Que veio, acho que desde 80 também tinha essa palhaçadinha. Eu não me lembro agora exatamente quando. Que é aquela história da Uhum. taça de ouro, da taça de prata, né? E depois inventaram uma taça de bronze, que era o equivalente à primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão. No Isso é começo um era pouco só. anterior, é 81, na verdade. Isso, isso, 81. isso, isso. Não, mas a bizarrice durou até 85, assim, Ah, tá. Sim. o mecanismo bizarro, que era o seguinte: você de começar a disputar a taça de prata no mesmo ano, né? A primeira, segunda divisão e tal. E aí você tinha grupos, tal, não sei o que, se classificava de cada grupo tantos times, não me lembro agora, tal, tanto na Taça de Ouro, na primeira vez, quanto na Taça de Uhum. Prata. E na mesma temporada, no mesmo campeonato, os que se classificaram da segunda divisão jogavam com os da primeira para decidir o título principal. É. Eu lembro que o Corinthians desceu no ano e no mesmo ano ele É, subiu para a Taça de Ouro, né? Foi é. 81, justamente 81, acho que foi Acho isso. que foi, acho que foi. Mas na época do Bangu, eu não me lembro se ainda tinha essa denominação taça de ouro ou taça de prata, mas o Bangu veio, chegou na final, poderia ter sido campeão brasileiro, até porque o time era muito bom, se beneficiando desse regulamento esdrúxulo, porque ele veio também de um cruzamento que era considerado a segunda divisão. Eu não me lembro se ainda tinha esse nome de taça de prata. Mas Sim. eu me lembro claramente disso, que estavam dizendo que o título tinha sido justo ficar com o Curitiba, porque o Curitiba tinha enfrentado os adversários mais difíceis do que o Bangu em todo o campeonato. O Bangu só começou a pegar a galera mais pesada quando teve o cruzamento. Que eu me lembro até que o Bangu desclassificou o Corinthians É nesse, porque houve nesse uma ano. mescla de divisões, cara. Os times da É, Taça de Ouro foram divididos em 2 grupos, a Taça de Prata em dois, e aí todo mundo acabou jogando entre si. Os classificados de cada grupo, né? Dos 4 grupos isso. acabaram chegando
Já, essa decisão, entre os quais o Bangu, que era um timaço na época, né? já que você quer fazer primeira e segunda divisão, faz como tem que ser feito, né? Porra, Sim. não, não isso. Teve um que eu não lembrava, foi 74, também não tinha noção de muita coisa, assim, de mais elaborada, né? Foi o ano que o Vasco foi campeão brasileiro, inclusive, cara. Esse é Contra o muito louco. Cruzeiro. Não sei se você lembra disso, né? Mas os dois clubes com a maior média de renda obtida pela venda de ingressos passavam para a segunda fase do campeonato, ao longo dos 22 melhores que eram classificados lá pelo regulamento. Um É, dos isso beneficiados é. foi o Fluminense e o outro, o Nacional. Olha que loucura, o Nacional do Amazonas. Quem vencesse entre 75 e 78 por dois ou mais gols de diferença, somava 3 pontos na tabela. Naquela época, para lembrar os mais novos, a vitória valia apenas 2 pontos. Essa história do terceiro ponto para a vitória começou em 94 na Copa do Mundo, que o Brasil ganhou, o Tetra. Tem um de 88 também, que é muito louco, né? Você deve lembrar disso, que jogos que Bahia. terminavam em Bahia campeão, Bahia campeão. O Fluminense chegou à semifinal, eram os estertores daquele time do Assis e do Ostan, do Casal 20, últimos suspiros, mas era um time bom pra caramba ainda. E Isso. nesse ano, cara, 88 ainda era Copa União, né? Na fase classificatória, quem ganhasse depois dos 90 minutos levava os 3 pontos. Mas em caso de empate, a decisão era nos pênaltis. O que é completamente, desculpa, estapafúrdio, né? Porque o que tinha de retranca para levar para pênalti era uma loucura, né? É, É um tinha, negócio, tinha. em Eu vez de lembro disso. estimular a coisa, o ofensivismo, você premiava o cara que ficava ali segurando o jogo para levar para pênalti. Decidir tudo com pênalti é complicado. Como era lá na Liga Americana, né? Naquela época do Pelé, né? Que tinha. Não podia acabar empate. Os caras não entendiam como é que o Aham, jogo podia acabar empatado, né? Então tinha aquela decisão de pênalti que era bem esdrúxula também, que era aquele pênalti que o cara vinha correndo no meio de campo, ou aham. de algum ponto ali, e ao entrar na área podia fazer qualquer coisa. E o goleiro podia sair para pegar a bola também ali, né, cara? Tem o regulamento de 79 também, que é uma loucura. Os paulistas pularam fora por umas questões lá de benefício aos cariocas, né? Aham. Que foi o negócio. E o 79 o Inter foi campeão, né? Que era um Com o timaço, Vasco, só que com o o Vasco Vasco foi o vice, para foi variar. tricampeão nesse tempo, nesse ano, o Internacional, né? Mas enfim, São Paulo achou que estavam beneficiados os times cariocas, né? E aí, cara, os representantes de São Paulo na fase final foram Comercial, Francana, Inter de Limeira, São Bento, 15 de Jaú e 15 de Piracicaba, né? E aí você vê como que as coisas vão. Como se sucedem também regulamentos bizarros no Brasil. Acho que houve uma organização. Até hoje se diz que o futebol brasileiro é muito desorganizado, é porque a galera que é mais nova que fala isso não pegou a nossa fase, porque na nossa fase a gente não sabia se ia ter jogo, É, porque tinha uma ação na justiça que cancelava aquela porra daquele jogo no dia do jogo, assim, e foda-se, entendeu? E não sabia mais quando ia botar, tal, não sei o quê. Você não sabia se o jogo ia ser transmitido. sim. Se enchesse e vendesse tudo, na hora eles liberavam o sinal. Você nunca sabia quando que ia ter. Era um troço muito É, louco. Não tinha negócio de cair. Se caísse, era virada de mesa. Se o grande caísse, não, rasga o regulamento. Não, inventa um troço aí e deixa. Tal, não sei o quê. sim, que foi o que acabou beneficiando, entre outros, aí é importante dizer, o Fluminense em 2000, né? A Sim, criação de sim. 4 módulos, azul, verde, branco, amarelo, fúcsia, e muita gente se beneficiou, mas só o Fluminense é tido como o cara que virou a mesa, o que é completamente injusto. Nesse ano, né, o Vasco foi campeão na decisão contra o São Caetano, né, em São São Caetano. Januário, em Famoso, 2000. aquela famosa tragédia lá da grade que caiu lá, né? Tal. E Enfim. outra polêmica, que é uma pauta que a gente tenta fazer e até hoje nunca conseguiu, é 87, né? Flamengo e Sport, né? É verdade, que eu. A Copa União. Polêmica, pá, assim, até virar a página, né? Para mim, não há polêmica nenhuma. Para você, time campeão é vermelho e preto,
O Leão do Norte é o campeão para você. O Leão do Norte é o campeão. Para mim e para a CBF, para todo mundo aí. Pô, que não é Flamengo. Só o flamenguista que acha que é campeão brasileiro de 87. Mas tudo bem, cada um acredita no seu sonho, né? É isso. Enfim, polêmicas, polêmicas. Polêmicas, né? Mas foi absurdo aquilo, né, também, né? Exatamente por conta disso, né? Dessa coisa esdrúxula, né? Aí acusam que não, já tinha assinado, não sei o quê, papapá, que afinal tinha que cruzar o amarelo com o verde, aí disse que mudou no meio do caminho, cacete e tal. E, na verdade, afinal era para ser Flamengo e Sport, né? Teoricamente. Pois é, os rubro-negros argumentam que não havia essa concordância de disputar com a rapaziada do módulo amarelo, que foi vencido pelo nosso querido Sport de Recife. E Enquanto também com que um resultado polêmico, né? Que foi uma decisão de pênalti que, na verdade, dizem que não acabou direito, que ficou meio pela metade, que parece que desistiram e deram os... Enfim, o Guarani contesta a parada até hoje também e tal. Sei que, enfim. Troço muito doido também, né, cara? Irmão, essa discussão toda eu acho que ela só sinaliza que o Brasil não tem muito jeito de dar certo, não, mas sei lá. É. Eu diria que em vários aspectos. Sinto muito aí os otimistas, tá? Que acham que vão mudar o mundo, meu amigo. Pô, É, se apega no que tem para fugir da realidade, meu filho. Ela é dura, ela é dura, ela é dura, ela é bem dura. é isso aí, meu irmão. É isso, então vamos encaminhando esse final do debate aí. Você tirou sua conclusão aí, ouvinte, espectador? Pontos corridos ou mata-mata? Beatles ou Stones? Anitta ou Ludmilla? Whisky ou água de coco? Já dizia o nosso querido Benny. Iguabinha ou Rio das Ostras? Essa é pesada, essa aqui acho que nenhum dos dois, tá? Cueca boxer ou slip? Também nenhuma das duas. O importante é se posicionar, mas não precisa mandar nenhuma carta para nossa redação. Até semana que vem com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast.